Eu estava assistindo o jornal quando apareceu uma matéria que a ANAC tinha aprovado multas e outras penalidades para passageiros indisciplinados. E as imagens que apareceram na tela foram de pessoas depredando aeroporto, causando confusão dentro de aviões, extremamente agressivos, não só quebrando os materiais, os bens materiais da companhia e afins, como agredindo pessoas, ou seja, violência física contra pessoas. E vendo aquela reportagem, imediatamente eu me lembrei de um livro que eu li chamado Fahrenheit 451. É uma distopia em que o contexto dessa história, os livros são proibidos e eles são queimados. As pessoas assistem apenas aos telões, que são televisões que ocupam uma parede inteira e passam programações dia após dia. Detalhe que essas programações, elas não geram nenhum tipo de valor e nenhum tipo de informação. Inclusive, o personagem principal, o Guy Montag, ele pergunta para a esposa dele: o que é que acontece nessa história? Por que essa pessoa tá sentindo raiva? E simplesmente ela, que acompanha essas programações o tempo inteiro, não sabe o que responder. Na introdução deste livro, tem uma parte muito interessante que ele explica como se escrevem distopias. E eu quero ler para você porque ele vai descrever que distopias, eles respondem a 3 perguntas. E se ao menos, ou e se isso continuar? E a distopia do Fahrenheit 451, que é esse livro inclusive, ela é baseada no e se isso continuar. Na época que isso foi escrito, as televisões estavam muito em alta nos Estados Unidos. E foi a pergunta do e se as pessoas continuarem a consumir tanto televisão, o que vai acontecer? E é esse cenário que acontece no livro. Eu quero ler para vocês. Se isso continuar, é o mais profético dos 3, as 3 formas de escrever uma distopia. Ainda que não tente realmente prever um futuro de verdade, em toda a sua desordenada confusão. Em vez disso, a ficção do se isso continuar se vale de um elemento da vida atual, algo claro, óbvio e geralmente perturbador, e questiona o que aconteceria se aquele único fator se tornar maior, onipresente, se ele mudar o modo como pensamos e nos comportamos. Se isso continuar, toda a comunicação acontecerá por meio de mensagens de texto ou computadores, e o diálogo direto entre 2 pessoas sem intermédio de uma máquina será proibido. E é engraçado o quão a gente vem caminhando para essa realidade, porque nós vivemos com esses telões móveis, que é o nosso telefone, né? Então, tudo aquilo que ele previu realmente acontece no nosso dia de hoje. A diferença é que a gente não está na nossa sala vendo telões do tamanho da parede. A gente está vendo numa tela pequenininha que a gente carrega para todo o lugar. E quais são as consequências previstas pelo autor na população que vive dessa maneira? A primeira é a insônia. As pessoas têm muita dificuldade de dormir, inclusive tomam muita medicação para que elas possam ter esse descanso. Inclusive, no início do livro, o Guy relata de um momento que ele chega em casa e a esposa dele tá desmaiada. Ele chama o pessoal da emergência, eles colocam um aparelho nela que troca o sangue. E aí, em seguida, ele descobre que, na verdade, o que causou nela foi ela tomou tanto remédio para dormir que acabou entrando nesse estado. Acontece que não foi proposital. Ela tomou 2 comprimidos, esqueceu que tinha tomado, tomou mais 2 e tomou mais 2, sempre nesse processo de esquecimento e tomar o remédio, esquecimento e tomar o remédio, até que ela chega num momento, no caso ela sobrevive. E outro comportamento relatado é ele encontra com uma personagem chamada Clarice, que é uma adolescente, e ela relata que os jovens da idade dela se matam uns aos outros. E dos seus amigos, 6 foram tiros e 10 morreram num acidente de carro. As pessoas andam a alta velocidade, quase 300 km por hora. E nisso tem uma parte do livro que a Millie até sugere pro marido dela, que é o Guy, pra ele andar em alta velocidade na rodovia. E ela fala assim, às vezes você pega cachorro, às vezes você pega coelho, como se isso fosse algo divertido. Ou seja, tá tão anestesiado que não consegue passar por essa percepção de que o fim da vida, mesmo de um animal, ele carrega algum tipo de peso. Quanto mais a gente se permite estar anestesiado pela dopamina, a gente fica atordoado. E o que a gente vê é um reflexo. E quando os nossos sentimentos eles não são processados, eles não são digeridos, a gente para de pensar e deixa que outras pessoas pensam pela gente, a gente para de ter senso, a gente para de ter tolerância para viver em sociedade, que é o que está acontecendo. Aí precisa um órgão criar punições porque pessoas estão depredando, estão sendo agressivas por um motivo, só por elas não terem aquilo que elas queriam, que elas acham que deveriam ter. As pessoas acham que elas têm direito sem a necessidade de ter deveres. Só as outras pessoas têm deveres para dar o direito a elas. Elas não têm o dever para dar o direito a outras pessoas.
aquele lance de que a minha liberdade termina onde a do outro começa, para essas pessoas não existe mais. E a minha conclusão disso, que é o que o livro traz, assim, a realidade que o livro traz, é que quanto mais a gente se permite ficar anestesiados e consumir isso e não pensar por nós mesmos, mais a gente vai nos afastar daquilo que nos torna humanos, que é ser racional, que é evoluir virtudes. Se o nosso tempo é tomado 100% com telas que não nos geram valor nenhum o tempo todo, não sobra espaço para mais nada, nem para sermos humanos.